The Walking Dead, Breaking Bad, maldade humana. Bora fazer essa relação no vídeo de hoje? Vem comigo! Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo do Não Deste Mundo para conversar sobre um negócio que eu tenho pensado ultimamente, que é a maldade humana. Juninho, por que você tem pensado na maldade humana? Simples. Como um ser humano, eu sempre questiono várias coisas e muitos dos meus questionamentos, eles vêm baseados em muitas coisas que eu assisto. E eu assisto muito filme, assisto muita série. E duas séries especificamente que eu assisto, que são minhas preferidas, vamos dizer assim, é Breaking Bad e The Walking Dead. E os personagens que me chamam muita atenção são os personagens dessas séries. No caso de The Walking Dead, o personagem principal, que é o Rick Grimes. E no caso de Breaking Bad, que é o Walter White ou Heisenberg. O que eu acho muito interessante é analisar o quanto esses personagens eles são bem reais, se nós levarmos em consideração os seres humanos. Heisenberg ele é considerado um vilão em Breaking Bad e o Rick Grimes ele é um mocinho que não é tão mocinho assim. Ele é um cara que já fez muita coisa ruim pra ser considerado um mocinho, mas dentro do contexto da série, né, em que é um apocalipse zumbi, que eles têm que sobreviver, é completamente perdoável. Mas é aí que eu quero entrar. Vamos botar dessa forma. O ser humano ele é um ser meio mau por natureza. Ele é um ser que tem suas problemáticas, suas maldades por natureza. Talvez esse seja o motivo da gente ter uma aproximação, talvez, com um personagem que é tido mais como vilão, ou um personagem que faz qualquer coisa pelo bem. Porque, na verdade, a gente acaba se identificando com esses personagens. O Heisenberg, ele é um cara assim que, nossa, se você parar pra analisar, ele era um grande loser no início da série, mas no final ele se transformou assim num vilão, um dos maiores vilões que o cinema / televisão tem hoje. E você tenta analisar, nossa, em que momento ele se transformou nisso? Em que momento ele se transformou numa pessoa tão ruim? Mas na verdade, será que ele se transformou mesmo? Será que de repente todas essas coisas elas não apenas afloraram nele porque elas já estavam dentro dele? A mesma coisa acontece com o Rick Grimes ou acho que qualquer outro personagem de The Walking Dead. Após o apocalipse zumbi, muitas pessoas que eram tidas como boas, normais ou, sei lá, qualquer coisa menos ruim, elas se transformaram em pessoas de caráter duvidoso. Mas aí eu te pergunto novamente, será que elas mudaram tanto ou elas só afloraram aquilo que elas realmente eram? Eu me questiono muito nisso porque volta e meia eu faço coisas que eu fico, cara, como assim eu fiz isso? Isso foi maldade, sabe? Isso foi ruim, isso foi algo que não era pra eu ter feito. Mas mesmo assim, eu me pego fazendo e eu sei que eu não sou a única pessoa que faz isso. Analisando essa prerrogativa, analisando essa questão, eu tentei ir pra Bíblia. Digo, poxa, como as pessoas elas conseguem se tornar tão mais assim, da noite pro dia? Ou então como é que as pessoas elas conseguem aflorar uma maldade? Ah, eu tô bem hoje, amanhã eu tô mal pra caramba, saca? Como isso acontece? E uma coisa que me bateu assim, fui dar uma pesquisada na Bíblia, achando alguns versículos, eu vi um que tá lá em Salmos 51, 3 e 5, que diz assim: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. E eu comecei a analisar o quanto na Bíblia nós temos muitos exemplos de pessoas que não precisavam ser ruins, mas acabaram sendo. Ou de uma maldade no ser humano que é muito aflorada. Por exemplo, a primeira maldade que a gente vê que é pura maldade tá lá em Gênesis, com Caim, quando Caim matou Abel. Não precisava matar, mas a pura inveja, ciúme, fez com que Caim cometesse o crime contra a vida de Abel. Por quê? Mas se a gente for analisar vários outros, a gente tem muitos exemplos de maldade, tem muitos exemplos em que o instinto humano ele foi mais mal, não sei se existe isso, pior do que a bondade que existia. A gente pode ver, sei lá, o rei Davi foi lá com Batseba, ele não precisava de Batseba, mas ele quis Batseba. Isso foi uma maldade, Batseba não era dele. Ainda teve maldade maior, que ele basicamente assassinou o esposo de Batseba. Outro exemplo, nós temos Pedro. Quando Jesus é preso, a primeira ação de Pedro é ir contra os guardas e, tipo, decepar a orelha de um dos guardas. Então, tipo assim, um dos soldados que prenderam Jesus. Não precisava. Mas é o que é o ser humano. O ser humano, ele tem essa veia ruim, ele tem essa vertente má. Apesar de muitas pessoas não concordarem com isso, porque as pessoas, elas tentam ver o melhor no ser humano. Eu sou uma dessas pessoas que tenta ver o melhor do ser humano, mas eu tenho consciência de que a
maldade está no ser humano. Ela vive no ser humano. Inclusive em mim. Pra encerrar, eu acho que a grande questão é, nós como seres humanos temos essa veia ruim, temos essa ruindade em nós, dentro de nós, que faz com que a gente consiga ser mal. Faz com que ser mal seja uma opção, às vezes, mais viável do que ser bom. Então, assim, tente analisar o quanto você tem sido mal, quanto você tem sido bom, quanto a maldade tem aflorado na sua vida. A grande questão é que muitas vezes nós tentamos ser bons, mas nós não conseguimos exatamente porque a bondade ela não vem de dentro. Ela tem que vir de fora, ela tem que vir do Espírito de Deus, ela tem que vir através da nossa aceitação a Jesus Cristo e do quanto a gente vai deixando Ele modificar a nossa vida e transformar a nossa vida dessa maldade instintiva, dessa grande maldade que a gente tem, para uma bondade ou para sermos pessoas melhores, ok? E vamos fazer um ato de bondade aqui, curtindo, dando like no vídeo, comentando, compartilhando. Se você tiver alguma opinião em relação ao assunto, se você tiver sugestões, fala aí pra mim, que é sempre muito bom. Sejam bons, que Deus abençoe todos vocês e até a próxima. Tchau!